nós temos um ministério na Igreja da Lagoinha chamado Plenitude da Graça. E o responsável por ele está ao meu lado aqui, pastor Eléu Ribas. Eléu, tá bom? Oi, Jean, tudo bem? Hein? Obrigado. O Eléu é um dos pastores de Lagoinha, responsável por esse ministério, que é um ministério onde ele ensina a palavra de Deus de uma forma bastante interessante. E o ministério agora está organizando um acampamento nesse feriado de carnaval, que é o acampamento do Plenitude da Graça, com o tema disponível para a graça, para o chamado. Como é que é esse tema? Explica um pouco mais sobre o tema do acampamento. Pois é, a gente tem na nossa caminhada do dia a dia vários desafios e uma palavra que Deus trouxe ao meu coração e da minha esposa para a gente estar fazendo o acampamento é a palavra disponível. É interessante porque quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele fala sobre um tema muito interessante. Ele fala, olha, Deus procura adoradores. E sabe, Jean, no nosso dia a dia, na nossa correria, como é difícil a gente parar um pouquinho. Então, nós vamos fazer esse acampamento no período de carnaval com esse tema, disponível para a graça, disponível para a presença e disponível para um chamado de Deus. Então, o que a gente quer é parar nesses 4 dias em que o mundo se alvoroça aí com tanto barulho e a gente vai para um sítio nosso para a gente estar discutindo e ministrando com as pessoas esse tema. Você quer estar disponível para ser encontrado por Deus? Agora, é claro que o acampamento, eu presumo que é aberto para quem quiser participar. É interessante porque geralmente na nossa igreja as pessoas perguntam qual é a faixa etária. E eu estou fazendo um acampamento aberto para a igreja, então a gente não tem faixa etária, não tem um limite de idade, então é aberto para qualquer membro de qualquer igreja. Para membro de qualquer igreja que queira estar conosco nesses dias ali, é aberto, a pessoa é muito bem-vinda, a gente vai estar trabalhando sobre esse tema. É claro que o acampamento tem um custo para cobrir as despesas de alimentação e transporte, etc. O acampamento vai acontecer no sítio, na pousada Olaria do Rei. Isso, é um sítio da igreja, é um lugar em Betim, né, em Viamão ou Vianópolis, eu não sei, mas a gente tem lá um lugar muito tranquilo, muito gostoso. É em Vianópolis. Vianópolis, isso. A gente tem esse sítio, a gente está oferecendo lá. A gente está facilitando o pagamento em até 6 vezes, se a pessoa assim o quiser. A gente entende que é um investimento, né? O valor está bem em conta, pode dividir e a gente crê que é um momento de Deus. Para quem realmente precisa parar, precisa ouvir um pouquinho de Deus e se tornar disponível para tudo quanto Deus tem para fazer. Bom, a produção já está deixando disponível aqui o telefone, né, para contato, para você ter mais informações sobre o acampamento e também sobre o ministério. Mas vamos falar um pouquinho do ministério, né? Por que esse nome Plenitude da Graça, Léo? Olha, é interessante porque o nome Plenitude da Graça. Para quem estuda um pouquinho, entende que nós temos o Novo Testamento e o Velho Testamento. O Velho Testamento, o foco dele era a lei e obediência a Deus, e o Novo Testamento, o foco dele é a graça, que é um presente que Jesus Cristo nos dá. E a gente entende que depois da morte e ressurreição de Jesus é instaurado o período que chamamos da graça. Ou seja, nós caminhamos com as conquistas que Cristo trouxe para nós, que nós não conseguiríamos. Então, nós demos esse nome para o ministério porque nós estudamos a nova aliança em Jesus Cristo, o que essa aliança nos diz respeito. Então, Plenitude da Graça diz isso. Você precisa entender e receber aquilo que Cristo fez para a sua vida, para que você então esteja em aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. Eu sei que o ministério tem reuniões semanais e tem um público que você atende. Vamos deixar o pessoal de casa, para quem está em Belo Horizonte, na Grande BH, inclusive, ter a oportunidade, que quiser participar. O ministério é destinado a um público específico ou não? Os locais de reuniões e dias? Bom, não, o culto ele é aberto para toda a igreja, ele acontece todo domingo às 17 horas na Rua Pitangui 405, em cima da pizzaria da igreja. Então essa é a reunião fixa que a gente tem. Junto com isso, a gente tem o curso Reinar em Vida, que é veiculado aqui tanto na TV quanto na rádio. São cursos que a gente dá. Em março a gente vai estar abrindo inscrições, mas o foco nosso é pregar essa palavra. Então, domingo, 17 horas, nós temos a nossa reunião,
Quem nos assiste é convidado a estar conosco, é muito bem-vindo. A gente tem, o foco nosso é basicamente esse, falar aquilo que Cristo fez para você e entender o que é o Evangelho, a boa notícia que Cristo nos trouxe. Por isso vocês criaram esse curso Reinar em Vida? Justamente. O curso ele é modular? Como é que é o curso? Isso, o curso tem a duração de 12 semanas, né? Então são 3 meses que a gente dá o curso. Agora, depois do carnaval, a gente começa uma turma e a gente disponibiliza ele também para outra igreja que o queira. Aí a gente faz um sistema de final de semana, a gente faz um sábado e domingo para atender também o que a gente quer. O nosso intuito, Jean, é um só. A gente recebeu algo da parte de Deus, que é o Evangelho da Graça, e a gente quer tão somente compartilhar ele com quem se abre para receber e entender. O importante é isso. E é interessante você falar sobre o tema graça, né? O nome do Ministério de Estudo também, porque muitas pessoas elas entendem de forma errada essa questão da graça de Jesus, né? Há pessoas, por exemplo, que pensam que, bom, já que estamos debaixo da graça de Deus, nós podemos fazer qualquer coisa, porque os nossos pecados já foram pagos lá na cruz do Calvário. Então eu posso viver a vida que eu quiser viver aqui, porque já está tudo pago mesmo, né? E outras pessoas que são mais radicais interpretam de outras formas também. Mas então é muito importante a abordagem do tema graça, e pelo que eu entendi, no Ministério vocês trabalham bastante essa temática para que as pessoas não tenham dúvida em relação aos direitos delas conquistados por Jesus na cruz. É verdade. Não é, as pessoas na graça, elas não têm uma carta branca para pecar, porque quem conhece a graça, entende o favor de Deus, ele não vai procurar algo. E o próprio Paulo fala, olha, eu vou pecar mais para que seja mais abundante a graça? De jeito nenhum. O que a gente mostra é isso, é que o domínio do pecado ele foi retirado. Não quer dizer que a gente não possa pecar, mas quer dizer que ele não nos domina mais. E a graça leva a gente a entender isso. Nós estamos em uma posição de comando. A Bíblia diz que nós somos colocados numa posição com Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade. Então, são realidades da nova aliança que a gente trabalha com elas, pega e traz a leveza do Evangelho do Senhor. Muito crente, Jean, vive debaixo de um peso enorme, fica com medo para ver se Deus está pronto, para ver quando ela vai errar, para que Deus lance logo um castigo, uma maldição. E não conhecem o caráter e a bondade de Deus, porque Deus veio para salvar o que estava perdido. Deus não veio para condenar aquilo que já está condenado. Quanto nós entendemos a graça, o favor, a bênção e o amor de Deus, isso nos toca profundamente e nos faz muito mais ficar apaixonados por Deus, porque Ele nos amou primeiro. Amém. Então deu para entender, né, irmão? A graça não é só aquela vizinha que você tem, né? A graça é exatamente aquilo, como o pastor Márcio sempre diz, é aquilo que eu não mereço, mas eu recebi de Deus, né? Porque Deus nos amou muito. Então, reforçando, o Ministério Plenitude da Graça, que é um dos ministérios aqui de Lagoinha, está organizando, portanto, esse acampamento que vai acontecer no feriado de Carnaval. Você pode ligar no telefone que está aqui na sua tela. Tem também um site, né? Qual que é o site mesmo? É o site da igreja. Quem quiser fazer inscrição, as informações estão lá, é eventos.lagoinha.com. eventos.lagoinha.com. Esse site foi criado especificamente para os eventos da Lagoinha. Então, é eventos.lagoinha.com, ou liga no telefone também, que está disponível para você aqui. Obrigado, viu? Ô, Jean, prazer é todo meu. Obrigado você.